montando e decorando o bolinho de aniversário do meu filho. Então, eu já tinha feito a massa de chocolate no dia anterior e o recheio todo, a massa já tava bem gelada e eu tive um mini infarto que o bolo não queria sair, mas ele só tava um pouquinho grudado. Balancei um pouquinho aí, consegui tirar e eu medi aí pra partir em 3 partes. Eu queria 3 partes de massa para 2 de recheio. E primeiro eu faço toda a marcação no meu bolo para depois realmente vir cortando. E essa massa, gente, é maravilhosa. É a massa amanteigada de chocolate. E ela, assim, é super resistente. Ela é muito gostosa, muito macia, vale muito a pena. E eu fui prensar ele no própria forma, porque da última vez que eu prensei no acetato não deu muito certo. O bolo ficou todo torto. E como era pro meu aniversário do meu pequeno, eu não queria que ficasse torto. Aí eu tava tendo um mini bug no cérebro, porque eu queria que essa parte do fundo da forma ficasse pra cima pro bolo poder ficar bem retinho, né? Então eu coloquei ela primeiro, fui molhando ela com a caldinha de leite condensado, diluindo com água, que é uma caldinha assim que é super gostosa, deixei ele bem molhadinho. E fui pesar também o recheio para poder dividir em 2. Eu fiz um recheio de maracujá, eu não aguentava mais leitinho na minha frente. E fui dividindo ele em 2 partes de 250 gramas cada uma. Eu não fiz muito recheio porque eu queria colocar um andar fake, né, de cima. Eu queria logo um bolo de 2 andares, né, porque eu não sou nada humilde, mas tudo bem. Aí eu fui colocando, fui deixando o mais reto possível e fui colocando, sujando um pouquinho o saquinho com o recheio para poder ficar bem grudado, para ele não ficar entrando no recheio quando eu fosse colocar a próxima disco de massa, né. Então eu coloquei o segundo disco de massa, fui regando do mesmo jeito e coloquei o restante do recheio para deixar esse bolo bem recheadinho, bem gostoso, né? E depois de colocar todo o meu recheio, já fui nivelando ele para deixar bem retinho, para poder colocar o último disco de massa por cima dele, né? Para poder levar para geladeira e prensar ele bem direitinho. E eu coloquei a parte que é caramelizada para dentro da forma e deixei a parte que foi cortada para fora, para conseguir deixar ele o mais reto possível, tanto na parte de cima quanto embaixo. Coloquei o saquinho tudo certinho e levei para geladeira para descansar de um dia para o outro. Aí eu já ia desenformando ele, né? E quando a gente coloca ele dentro da forma, ele demora um pouquinho pra sair, mas sai e sai super retinho, sai uma maravilha. Depois que eu tirei todo o saquinho, né, pra me dar um pouquinho mais de segurança, eu fui fazer uma mini blindagem com ganache, a chantinache, né, que é aquele ganache feito com chantilly, só mais na parte ali do recheio, porque como ia ser um bolo de 2 andares, por mais que o de cima seja bem pequenininho e fake, mas eu tava muito insegura, porque é a primeira vez que eu tô fazendo um bolo assim. E eu pode ver que não foi nem o suficiente pra cobrir todo o bolo, não cobrir a parte de cima, né, e eu tive que fazer a pré-camada com o chantilly do mesmo jeito, pra pegar todo o farelinho do bolo e deixar ele prontinho pra receber a camada de decoração. Pra camada finalizada, já comecei com um chantilly na parte de decoração mesmo, onde vai ficar a decoração. E ele foi tingido com um pouquinho de marrom, laranja e amarelo, né? Pra chegar nessa corzinha bege, porque o aniversário do meu filho eu ia fazer no tema safari. Então eu quis essa corzinha bem begezinha pra ser a base do bolo. E ficou muito fofinha essa cor. Nossa, ficou a carinha dele. E não foi o chantilly o suficiente, então já comecei a espatular pra cima pra ir tirando as bolhas de ar e jogar chantilly na parte de cima do bolo. E comecei o espatulado reto pra conseguir deixar esse bolo o mais reto possível antes de vir com a espátula de textura. Só que, gente, eu levei muito tempo espatulando, demorou muito pra eu conseguir. Eu fiquei muito nervosa, que tanto é que daqui a pouco vai aparecer ele já com a espatulagem, né, de textura, porque eu tive que fazer fora e não ficou do jeito que eu queria, ainda apareceu muito defeito, o bolo ficou cônico, como vocês estão vendo aí, e aparecendo parte do bolo. Então, só que como eu não tinha mais tempo, eu tive que passar pra parte de cima, que eu queria fazer no tomzinho de verde, então eu misturei o azul e o amarelo pra botar nesse andarzinho fake, que era bem pequenininho, com esse verdinho que ficou muito fofinho também, ficou bem delicadinho do jeito que eu queria. E mais uma vez eu levei muito tempo espatulando esse bolinho. O que na minha cabeça iria ser bem mais fácil, porque por ser de isopor, eu falei, o bolo já tá reto, então é mais fácil de passar o chantilly. Gente, sinceramente, foi mais difícil do que a parte de baixo do bolo de verdade. Primeiro porque eu não consegui fixar ele embaixo.
E, nossa, me deu muito trabalho. Enfim, aí eu já coloquei aí o espeto de churrasco, né, pra conseguir colocar esse bolo na parte de cima. E como vocês vão vendo, eu refiz muitas vezes essa textura do bolo de cima. E não ficou perfeito também, não vou mentir. Mas no final das contas o bolo até que ficou bonzinho. Aí eu já apareci com a parte da graminha em cima, com o bolo já montado um em cima do outro. E eu ainda queria fazer esse capchepô como se fosse um tronquinho. E gente, foi a parte mais fácil. Eu fiz muito rápido essa espatulagem desse marrom, só porque não precisava ficar perfeito, ele ficou perfeito, mas tudo bem. Aí eu já vim com garfo fazendo a textura de madeirinha, como se fosse realmente um tronquinho. Puxei ele mais pra cima porque eu não queria ele reto e ficou muito fofinho essa parte. Essa parte foi a única parte do bolo da espatulagem que eu realmente amei, foi a única assim que eu achei que ficou perfeito. Aí eu já comecei a colocar o topo do bolo, né, que foi o que salvou o bolo. Gente, literalmente foi o que salvou o bolo. Que, nossa, deu pra disfarçar muito. E ele ficou muito lindo. Ficou do jeito que eu queria. Ficou assim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o bolo teve muito defeito, mas com topper deu pra disfarçar bem. E ficou muito fofinho. O que é importante é que o meu filhinho amou. E eu, infelizmente, não lembrei de cortar pra vocês verem ele por dentro. Mas é isso. Eu ainda tenho muito o que melhorar na espatulagem, mas eu tô no caminho. E a mesa do bolo ficou assim.